Olá meu irmão, olá minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Meus amados, quem vos fala é o pastor Fernando Alves e hoje eu quero trazer para vocês um alerta sobre 4 coisas que desagradam o coração de Deus. É lógico que existem outras coisas que igualmente desagradam o coração de Deus, mas essas 4 que vou listar passaram a ser tão sutis e corriqueiras que muitas pessoas acham que Deus não se importa com elas. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E queridos, quando analisamos o pecado, na maioria das vezes o associamos a coisas terríveis e grandes, como adultério, assassinato, roubo, entre outros. Mas também há várias coisas mais comuns que são pecado, e da mesma forma como as coisas mais complexas não agradam a Deus. Nesse caso, as artimanhas de Satanás são bem sutis, fazendo parecer que, como são atitudes corriqueiras, não geram problemas. Amados, aos olhos de Deus não existem pecadinhos e pecadões. Todo pecado é ruim e devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus quando reconhecemos esses erros em nossa vida. A mentira. A palavra de Deus nos adverte em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Uma mentira parece uma coisa tão inofensiva, mas é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. O ato de mentir pode vir muito naturalmente, mas não agrada a Deus e devemos sempre falar a verdade com amor. O egoísmo. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Meus irmãos, o pecado do egoísmo é muito grave. Percebam que o Tiago diz: inveja e ambição egoísta. O egoísmo nunca vem sozinho, traz junto a si outros pecados de igual teor. Realmente, lutar pela sobrevivência no dia a dia não é fácil, mas temos que pensar nas outras pessoas. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos estaríamos condenados. O egoísmo destrói relacionamentos e provoca muitas confusões, mas quando procuramos o bem um dos outros, encontramos mais paz e felicidade. O descaso. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Em certa ocasião, eu fui fazer um curso de uma semana na cidade de São Paulo, em uma empresa próximo à Avenida Paulista. Como existem muitos restaurantes de fast food naquela região, fui com algumas pessoas que trabalhavam nessa empresa a pé almoçar, e pelo caminho tinham muitas pessoas, moradores de rua, dormindo em colchões pelas calçadas. As pessoas que me acompanhavam simplesmente pulavam ou se desviavam dos moradores de rua como se eles não existissem. Esse descaso com nossos semelhantes me tocou muito e percebi que aquelas pessoas que estavam comigo já estavam cauterizadas, achando toda aquela situação normal. A vida cotidiana é muito corrida, é muito fácil em meio a essa correria cairmos no descaso. Muitos pensam, aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não é problema meu. Mas essa atitude é terrível. Não podemos resolver os problemas de todo mundo, mas o mínimo que podemos fazer, enquanto cristãos, é ter compaixão da dor dos outros. O descaso é sinal de falta do amor de Deus no coração. A rebeldia. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nessa ocasião, Saul era o rei de Israel, e como era desobediente e rebelde, Deus o rejeitou como rei, ungindo Davi para ocupar o seu lugar. Que terrível, irmãos! Deus detesta a feitiçaria e a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal, que só traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. E queridos, eu gostaria de orar pedindo a Deus para trazer à nossa consciência se cometemos alguns desses pecados e, se possível, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida desse irmão e dessa irmã que se unem comigo nessa oração.
Declaro que Tu és Deus, Senhor e soberano sobre as nossas vidas, e no nome santo de Jesus Cristo, entramos na Tua presença e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e que ainda irá fazer em nossas vidas. Senhor, reconheço que às vezes a vida pode ser uma batalha e eu quero fazer a coisa certa, mas acabo errando. Quero seguir os Teus caminhos, mas muitas vezes a mentira, o egoísmo, o descaso, a rebeldia seguem meus atos. Peço que o amado Espírito Santo traga à minha consciência se porventura eu pequei contra Ti ou contra os meus irmãos, e peço perdão a Ti pelos erros cometidos. Não permitas que eu fique em conflito, dá-me um coração indiviso e me aproxima mais de Ti. Preciso conhecer mais os Seus caminhos e preciso de fortalecimento de caráter para ser fiel e obediente a tudo que a Sua palavra me ensina. Dou-Te meu coração por completo, purifica-me dos meus pecados e ajusta-me contigo. Conto contigo para todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Meu querido e minha querida, é maravilhoso termos o coração contrito e arrependido na presença do Senhor. E hoje, por causa do que Jesus fez na cruz, temos acesso direto ao coração do Pai. Por isso, não podemos desistir de a cada dia sermos melhores, agindo conforme as Escrituras nos orientam. E sem me estender muito, eu gostaria de fazer o pedido que faço em todos os vídeos. Pedir para que, se você ainda não for inscrito no canal, se inscrever e acionar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se puder, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que a palavra seja difundida. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.